Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 5 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz o seguinte: o polinômio de grau 4, esse aqui que nós estamos observando, com A e B pertencentes ao conjunto dos reais e o número C também, esse polinômio é uma função par. Então nós queremos saber a soma dos módulos das raízes deste polinômio. Então, antes de começarmos a resolver a questão, vamos nos lembrar de um fato fundamental dos estudos dos polinômios, né? Quando a gente tem um polinômio p de x, em que ele pode ser escrito na sua forma genérica, né? an, x na n mais an menos 1, x na n menos 1 e assim por diante, a1 vezes x, em que esses a's aqui são todos números reais. Se o p de x ele for igual a zero para todo x pertencente aos reais, isso significa o quê? Que esse polinômio p de x nada mais é do que o polinômio nulo. O único polinômio que possui uma quantidade, entre aspas, infinita de raízes, como é esse caso aqui, né? A gente está supondo que p de x é igual a zero para todo x pertencente aos reais, significa que ele tem todas as raízes. Ou seja, ele só pode ser o polinômio nulo. Em outras palavras, cada um desses coeficientes tem que ser igual a zero. A i tem que ser igual a zero para todo i. O polinômio p ele tem que ser o polinômio identicamente nulo. Então, nós vamos usar esse fato logo em seguida. Antes, vamos nos lembrar o que é uma função par. Uma função par é uma função que satisfaz essa igualdade aqui para todo x. P de x é igual a P de menos x para todo x pertencente aos reais. É uma função tal que o eixo y do plano cartesiano é o eixo de simetria desta função. Lembre da função, por exemplo, x ao quadrado, O eixo y é o eixo de simetria dessa função. Então, quando nós temos p de x igual a p de menos x igual a zero para todo x, ou seja, quando p é um polinômio e esse p é uma função par, isso significa o quê? Que esses coeficientes aqui, este e este, que multiplicam essas potências de x, cujo expoente é um expoente ímpar, esses dois coeficientes, este e este, são iguais a zero. E aí a gente vai tentar dar uma justificativa sobre este fato nesse momento. Então, quando a gente tem um polinômio par, ele só pode ter coeficientes que multiplicam potências de x em que o expoente dessa potência de x é par. Os coeficientes que multiplicam as potências de x cujo expoente é ímpar, esses coeficientes são iguais a zero. Então, isso aqui é igual a zero, isso daqui é igual a zero. Por que isso? Vamos fazer uma argumentação rápida aqui. Vamos colocar o nosso polinômio p de x aqui. Então, aqui nós estamos diante do nosso polinômio p de x, que é essa parte aqui de cima. Isso aqui é o p de x. E como ele é par, então p de x é igual a p de menos x para todo x. Aqui embaixo eu coloquei o p de menos x. Perceba que ao a gente fazer menos x ao cubo, vai dar esse menos x ao cubo aqui. Se a gente faz menos x elevado ao cubo, isso dá menos x ao cubo. E aqui também, Quando a gente colocar no lugar do x o menos x, vai esse sinal de menos aqui para frente. E como essas outras potências de x, esta e esta, são potências com expoente par, então menos x elevado na quarta potência vai dar x elevado na quarta potência, e o x elevado ao quadrado, o menos x elevado ao quadrado vai dar o x elevado ao quadrado. Então nós temos que isso daqui é igual a isso para todo x pertencente ao conjunto dos reais. Perceba que a gente pode cancelar esse valor com esse, porque a gente está diante de uma igualdade. Isso daqui é igual ao que está embaixo. A gente pode cancelar os termos que são iguais à esquerda e à direita da igualdade. A gente pode cancelar este valor aqui com esse. Podemos cancelar este valor aqui com esse. Vai sobrar isso mais isso do lado esquerdo da igualdade. E isso daqui mais isso do lado direito da igualdade. E daí a gente pode juntar esses termos da seguinte maneira. Então, eu vou colocar aqui, juntando esses termos, nós vamos obter essa expressão. Esse termo ele passa para o lado esquerdo da igualdade e junta com esse daqui. Esse termo aqui passa para o lado esquerdo da igualdade e junta com esse daqui. Ficamos com 2 vezes a mais b mais cx ao cubo, mais 2 vezes 2a menos b mais c vezes x igual a zero, para todo x pertencente aos reais. Ou seja, esse polinômio aqui,
ele vale 0 para todo x pertencente aos reais, ou seja, ele tem que ser obrigatoriamente, como nós vimos no início, o polinômio nulo. Em outras palavras, o a mais b mais c tem que ser igual a 0, né? Esse coeficiente aqui tem que ser igual a 0, e esse coeficiente aqui, o 2a menos b mais c, também tem que ser igual a 0. E agora nós podemos encontrar uma relação entre a, b e c. Então nós podemos formar um sistema aqui. A gente sabe que a mais b mais c é igual a 0, e 2 vezes a menos b mais c, isso daqui também é igual a 0. E aqui o que nós podemos fazer? A gente pode pegar a primeira equação e fazer ela menos a segunda, né? Ou fazer a segunda equação menos a primeira. Se a gente fizer a segunda equação menos a primeira, então 2a menos a dá a. Menos b com menos b vai dar menos 2 vezes b. E c com menos c vai dar 0. Então, a menos 2 vezes b dá 0. Ou seja, o a tem que ser igual a 2 vezes b. Agora, pegando esse 2b e substituindo, por exemplo, aqui, ó, o que nós obteremos? Obteremos 3b mais c igual a 0, né? Ou seja, o c ele vai ser igual a menos 3 vezes b. Então, temos isso. Temos que o a é 2 vezes b, temos que o c é menos 3 vezes b. E agora a gente vai trocar isso no nosso polinômio lá em cima. A gente já sabe que esses coeficientes aqui são iguais a 0, então a gente nem vai se preocupar com essa parte aqui e nem com essa. Vamos apenas se preocupar com essas partes aqui do polinômio, né? Então, trocando o a pelo 2b e o c pelo menos 3b no polinômio lá em cima, o que nós vamos obter? Bom, daqui a gente vai fazer a mais 2b mais c. O a é 2b. 2b mais 2b dá 4b. 4b menos 3b dá b. Então, esta parte aqui é igual a b vezes x na quarta potência. Então, b vezes x elevado na quarta potência. Mas, essa parte aqui é 0, né? Quanto que vai dar isso? Ó, vai ficar menos, né? Menos a menos b. Quanto que é o a? É o 2b. Quanto que é o b? É o b, né? 2b menos b dá b. Então, vamos obter menos bx ao quadrado. Isso aqui a gente já sabe que dá 0. E como que vai ficar essa última parte? Ó, o mais 2 vezes a mais b. Então, vamos colocar o mais 2 vezes aqui, né? E daí a gente faz a mais c, ó. 2a menos 3b dá menos b. Então, ficamos com menos 2 vezes b. E essa expressão vai ser o nosso polinômio p de x. A gente está chamando esse polinômio aqui de cima de polinômio p de x. Agora, como a gente está fazendo, a gente quer encontrar as raízes desse polinômio, então vamos igualar isso a 0, né? A gente quer descobrir quem são as raízes deste polinômio aqui. Temos bx na quarta menos bx quadrado menos 2b igual a 0. Note que o b ele tem que ser diferente de 0. Na verdade, o problema deveria colocar essa informação, né? Que o polinômio p, que esse polinômio aqui, é o polinômio não nulo. Porque aqui a gente vai ter que fazer uma divisão por b, supondo que o b ele é diferente de 0. Porque se o b for igual a 0, então o a vai ser 0 e o c vai ser 0 também. Então esse polinômio vai ser o polinômio identicamente nulo. Então não faz sentido a gente calcular a soma dos módulos das raízes, né? Porque qualquer raiz do polinômio, qualquer número real do polinômio nulo vai ser raiz entre aspas. Então aqui a gente vai supor que o b é diferente de 0. Então a gente tem x na quarta menos x ao quadrado menos 2 igual a 0, dividindo essa expressão por b. Agora a gente pode fazer uma mudança de variável, né? Temos aqui uma equação biquadrada, vou chamar o x ao quadrado de z, e portanto a nossa equação fica assim, né? Fica z ao quadrado menos z menos 2 igual a 0, em que o z ele é o x ao quadrado. E como que a gente vai resolver isso agora? A gente vai resolver uma fórmula de Bhaskara, né? Porque a gente tem z quadrado menos z menos 2 igual a 0. Então a gente sabe que o z, por meio da fórmula de Bhaskara, é menos menos 1, que dá 1, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, né? Que é 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4, vezes 1, vezes o menos 2. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Isso daqui é igual a 1, mais ou menos. Aqui dentro da raiz vai dar um 9. Ó. 1 mais 8 dá 9. Então, raiz de 9 dá 3. 1 mais
ou menos 3 dividido por 2. Ou seja, as duas raízes são 4 dividido por 2 dá 2 e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, nós temos o seguinte, ó, aqui, o x ao quadrado ele é igual a 2 e o x ao quadrado é igual a menos 1. Daqui a gente vai tirar as raízes desse polinômio p. Então, se o x ao quadrado vale 2, quer dizer que o x é mais ou menos raiz de 2. Se o x ao quadrado vale menos 1, isso significa que o x ele é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, que é o número complexo i, né? A raiz quadrada de menos 1 é o número complexo i. Isso vai dar mais ou menos i. Então, temos mais ou menos i. Temos essas 4 raízes, né? Essas duas raízes reais e essas duas raízes complexas. Talvez faltou aqui para o exercício, né, falar que temos que também somar os módulos das raízes complexas. Então, qual vai ser a nossa resposta? A gente tem que somar agora os módulos dessas raízes. Ó. Então, a soma vai ser mais raiz de 2, o módulo de mais raiz de 2, mais o módulo de menos raiz de 2, mais o módulo de i, mais o módulo de menos i. Bom, vamos obter 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. O módulo de i vale 1, o módulo de menos i também vale 1. Então, isso aqui vai dar 2. Ou seja, 2 raiz de 2 mais 2. Resposta letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.